Olá! A gestão financeira está diretamente relacionada à sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Afinal, é essencial saber gerir e aplicar os recursos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Renan Kaminski, que é sócio fundador da consultoria empresarial ForBlue, parceira aqui do Instituto GRPcom, e o Diogo Azevedo, que é diretor administrativo do Pequeno Cotolengo, que é uma instituição de referência em todo o Paraná. Desde já, muito obrigado a vocês dois. Eu queria começar com uma primeira pergunta para o Renan. Quais são as competências necessárias para se fazer uma gestão financeira de uma organização? Legal. Eu não gosto de colocar como competências necessárias, mas competências ideais. Porque muitas vezes quem faz a gestão financeira de uma organização quando é pequena é o próprio fundador, o próprio sócio, né? Seja um negócio, seja uma organização sem fins lucrativos, é o fundador. E aí, às vezes, ele tem um perfil que não necessariamente é adequado para a gestão financeira, né? Mas não tem escapatória, ele tem que fazer, né? Então, as competências ideais, digamos assim, primeiro, ser organizado, né? Então, se a gente comparar com as nossas finanças pessoais, quanto mais desorganizada a pessoa, geralmente tende a ser mais organizada o financeiro dela também. E num negócio, em qualquer empreendimento, a mesma coisa. Então, ter um nível de organização, tanto de controle, né? Seja numa planilha, seja num software mesmo, organização de entradas, de saídas, de, conseguir separar os boletos, notas fiscais, etc, etc. E, de certa forma, ser um pouco detalhista, né? Porque você tem que ter um detalhe, não deixar escapar nenhum centavinho, mas talvez o principal esteja voltado para a organização, né? Se a pessoa ela é organizada e aprender, né, os conceitos de finanças, ela consegue gerenciar bem, consegue tocar bastante tranquilamente a parte financeira de qualquer tipo de negócio. O Diogo trabalha há 15 anos no Pequeno Cotolengo, né? Você diria que o Renan descreveu o teu perfil ou você acrescentaria mais alguma coisa? Eu concordo com o Renan, complementaria, lembrando que nós já funcionamos assim também, né? Então o padre pagava, o padre recebia, o padre era o financeiro, recebia a doação, era assistente social, né? Hoje a gente vive uma realidade diferente, né? Onde uma das competências que eu diria até mesmo essenciais é a questão do pensamento sistêmico, né? Então, que o gestor financeiro veja a instituição não somente olhando para o setor financeiro, né? A parte operacional, a parte prática, né? Mas tentar alinhar a estratégia da instituição, né? Utilizando também o setor financeiro, né? Para que a instituição possa garantir seus objetivos. Você falou que vocês começaram pequenininhos, né, e com uma coisa muito centralizada no fundador. Hoje a equipe de gestão de vocês tem quantas pessoas? No administrativo nós temos em torno de 40 pessoas, né, mas o número total de funcionários hoje é 324 pessoas CLTs, né, e a gente tem mais uma força de trabalho de 40 profissionais do estado e município. Tem mais 600 voluntários, então é uma grande massa de gente. Cresceu bastante. Se não souber gerir e aplicar bem esses recursos, não vai chegar a muitos lugares, né? Com certeza. Num caso como esse, quando o negócio já aumentou de proporção, né? Imagina só, 40 pessoas só num setor, mais de 300 autônomos. Se fizer uma conta de padeiro só de imaginar a folha de pagamento, só uma parte já é muito dinheiro, né? Então aí você já mudou de patamar, precisa de uma equipe ali realmente que atenta toda essa questão burocrática da ICLT, fiscal, né? Ou seja, você já não pode ficar mais na mão do padre porque não dá conta, né? E você precisa de algumas pessoas para operar todo o financeiro, não deixar faltar dinheiro, não deixar escapar as rédeas, né? Agora, por onde começar? O simples fato de registrar despesas e receitas já é um bom começo? O que vocês indicariam, né? É o mínimo do mínimo, né? A ideia que se deve ter em mente para quem vai fazer o financeiro é todo centavo que entra, todo centavo que sai tem que passar por um controle, né? Então, às vezes a pessoa olha aquela tarifa bancária de 12 centavos, 12 centavos, tem que passar pelo registro, seja uma planilha, seja um software, né? Tem vários softwares, inclusive gratuitos, que podem ajudar, senão a planilha da Excel
já basta. Mas é importante não simplesmente colocar o que entrou, o que saiu, mas separar em categorias, né? Em categorias de entradas. Então, se é entrada de vendas de produtos ou entradas de doações, patrocínios, enfim, os custos, se esses custos estão relacionados a projetos específicos, né? Para que no final você consiga fazer, por exemplo, um fechamento desse projeto. Quanto que eu recebi de dinheiro desse projeto, quanto que foram os custos diretamente relacionados a esse projeto em pontual. Despesa com pessoal, tributos, então você tem que ter uma categoria para que no final de um mês, no final de um ano, você enxergue exatamente o que aconteceu com o dinheiro da organização, né? O quanto entrou, quanto saiu, para onde foi, o quanto sobrou, tem que sobrar, né? Porque se não sobrar, o negócio ele quebra, né? Então sempre tem que ter um superávit ali para fazer uma reserva de caixa, enfim, então só entradas e saídas é o mínimo, mas tem que avançar e ter categorização, montar relatórios, análises, né? E melhorando cada vez mais. Como é que é a organização de vocês lá no Pequeno Cotolengo? Vocês têm esses controles? Como é que... Descreve para a gente um pouquinho como é que é. Nós temos uma boa estrutura, né, com relação a isso. Nós temos um setor para executar, um setor para prestar conta, um setor de relacionamento. Então, hoje, nossos sistemas são automatizados, né, mas concordo com o Renan, no mínimo, uma planilha de Excel já te dá uma boa visão, né? Pelo menos uma ferramenta para tomada de decisões, né? E como organização, nada nos exime das obrigatoriedades de qualquer outra empresa, né? Então, talvez a cobrança lá seja do âmbito legal maior ainda, né? E do âmbito da sociedade, para você prestar contas, você tem que fazer melhor ainda, né? O dinheiro que circula dentro de uma organização não é da organização, né? São ou dos assistidos, né? E é um dinheiro que vem da comunidade. Então, é importante, sim, essa otimização no uso dos recursos. Cada vez mais se fala em transparência também, né? Que frutos, que resultados isso pode gerar, né? Uma gestão financeira transparente pode gerar para uma organização que faz isso bem e transmite isso bem para o seu público. Eu tive uma experiência recentemente, porque no meu negócio a gente trabalha muito com empresas privadas, né? E aí, junto com o Instituto aqui, a gente fez uma consultoria coletiva para várias organizações, né? E na empresa privada, o sócio, né, o dono, ele é a autoridade máxima do negócio, né? E muitas vezes, por isso, ele não tem o controle financeiro, porque está meio que tudo na cabeça dele, ele vai meio que na sorte, né? E aí, para minha surpresa boa, espanto, todas as organizações elas tinham um bom nível de controle financeiro. E um dos grandes porquês era justamente o fato de ter que prestar contas, né? Então, seja para quem está bancando, enfim, prestar conta para a sociedade, para os envolvidos, e o fato de você ter que reportar um relatório financeiro para alguém já te obriga a ter o relatório financeiro, te obriga a ter o controle financeiro. E uma organização mínima. Exatamente. Então, o simples fato de prestar contas para alguém, e mesmo que de repente a organização acabou de começar e não tem essa obrigatoriedade de prestar contas, já colocar essa política, né, de prestação de contas, de abrir as informações, né, de forma cautelosa, óbvio, mas que lhe obriga se eu tenho que mostrar um relatório, eu tenho que ter um relatório. Se eu tenho que ter um relatório, eu tenho que ter o controle. Se tem que ter o controle, tem que ter organização, né? Então, é quase que uma obrigação, e aí, naquela ocasião, todas as instituições já tinham um bom nível de controle justamente por isso, porque tinha que prestar contas para alguém. Você falou que lá no Pequeno Cotolengo se usa um sistema, né? Mas esse sistema é o quê? É um software que foi comprado? É um sistema que foi desenvolvido a partir da particularidade mesmo da instituição? Hoje no mercado você tem um pouco de dificuldade para contratar um sistema que faça, por exemplo, uma prestação de contas, né? Então nós temos uma parte financeira e toda a parte financeira, almoxarifado, compras, né, é um sistema terceirizado, né? Porém, nessa parte mais, digamos, que cabe principalmente às organizações do terceiro setor, nós desenvolvemos internamente, né? Então, nós temos um setor de TI, que qualquer nova exigência que surja, né, a gente consegue trabalhar junto com eles e ele está desenvolvendo isso dentro da instituição mesmo. E o que na prática esse sistema faz? É um controle de pagamentos, prestação de contas, faz orçamento também? Também. Hoje a prestação de contas não é mais meramente financeira, né? Então, para nós, como Pequeno Cotolengo, a gente realiza
70 mil atendimentos. Antes isso era indiferente, né? Se você prestasse conta do dinheiro, ok. Então hoje você recebeu o valor, prestou contas do dinheiro, parte quantitativa, ok. Porém existe toda uma nova cobrança qualitativa, né? Qual o impacto social que você aumentou? Quantos atendimentos a mais você fez? Qual foi o nível de evolução que você proporcionou, no nosso caso, ao morador, né? São vários fatores que não são financeiros, que não são mensurados, né? Então, é difícil mensurar isso. Então, devido a isso, a necessidade de a gente se desenvolver internamente, né, nesses softwares nossos. E esse sistema contábil, às vezes, conversando com o sistema de comunicação, com o sistema de gestão administrativa, né, pedagógica em algumas instituições, enfim, clínica, né, no caso de vocês, para que essa prestação de contas efetivamente aconteça, relatando não só a questão financeira, mas também os atendimentos, né? O ideal é isso. Seria o mundo perfeito, né? A gente realmente tem dificuldade em fazer isso, né? A gente sabe que, apesar de toda essa estrutura do Cotolengo, a gente tem recursos limitados, né? Tem que fazer sempre mais com menos, né? E um outro ponto que eu queria trocar com relação a essa prestação de contas, né? Hoje o Cotolengo possui o selo de transparência, né? Então, isso é uma exigência, né? Algumas fontes de receitas nós não conseguimos captar se a gente não tiver no nosso site divulgado o nosso balanço, por exemplo, né? Então, isso trouxe para nós também, não pura e simplesmente a questão, a gente está usando bem o dinheiro está tudo aqui. Trouxe para nós a questão de novas fontes de receitas. Então, hoje, se você for captar um recurso na Holanda, por exemplo, se você não divulga o seu balanço, não tem auditoria, não publica ele anualmente no jornal de grande circulação, eles não aceitam o seu edital. Então, a gente percebeu isso alguns anos atrás e isso trouxe para nós uma vantagem competitiva sobre as outras organizações que acabam não tendo essas práticas, né? Legal. Renan, a gente poderia dizer que a gestão financeira, ela parte de um orçamento, de um planejamento orçamentário, vai para a parte da execução, da gestão e da aplicação desses recursos e depois termina com a prestação de contas. Na tua experiência, você citou um curso que, né, fez também com as organizações, mas o que você vê assim das organizações, qual que é a principal dificuldade? É no orçamento, na gestão mesmo, na aplicação ou na prestação de contas? Bom, cada organização muitas vezes vai ter dificuldades nas três, Sim, alguma pontualmente, né? Eu vejo que muitas vezes a dificuldade está justamente no planejamento do que fazer com o recurso, né? Porque muitas vezes, dependendo de como é captado o recurso, esse recurso tem que ser destinado para aquele projeto, né? Para aqueles fins. Só que a organização, para operar, ela tem uma série de custos, né? A equipe, estrutura, etc., etc., que nem sempre, daí depende muito caso a caso, aquele projeto inicialmente ele previu, né? Ou ele poderia prever essa alocação para a estrutura base. Então a entidade tem que se desdobrar, como você falou, e fazer mais com menos, né? Então, de pensar, ok, a gente tem um montante de dinheiro e dependendo da organização, às vezes é um montante considerável, né? Que às vezes quando a pessoa, se você pensar na cabeça da pessoa física, né? A entidade tem 5 milhões de reais de recurso para gerenciar durante o ano. Pessoa física, você fala, pô, 5 milhões, que maravilha, né? Agora, para a entidade, quando você piscou, esse dinheiro foi embora, né? Então, às vezes, eu tenho a dificuldade de saber o que eu faço com esse recurso, quanto que vai para o projeto, quanto vai para isso, quanto vai para aquilo. E se você não tiver isso bem definido e não tiver um pulso firme, quando você vê o dinheiro foi embora e aí tem contas para pagar e o dinheiro está acabando, como é que faz? Aí você tem que gerenciar um problema porque você não se precaveu a isso, né? E de outro lado, existe uma parte da análise dos números, né? Então, existe o pré, né? Antes de, digamos, gastar e usar o dinheiro desse planejamento, mas também depois que ele foi usado, o que aconteceu, né? Então, fazer, por exemplo, fechou o semestre, vamos olhar os números desse semestre. Fechou o mês, vamos olhar os números desse mês. Então, a gente vê que as organizações pecam também nesse aspecto de entender o que aconteceu com o recurso e, a partir de entender o que aconteceu, pensar como melhorar essa gestão do dinheiro, né? Agora, no começo da tua fala, você tinha falado em fundo de reserva, uma sobrinha, né, entre as receitas e despesas. É possível? Isso acontece no terceiro setor, de fato? Ou é uma realidade utópica, né? E o que esse fundo de reserva ele deve prever? O que ele deve... para que ele serve na prática? Na minha opinião, deveria ser obrigatório, né?
Então, ninguém investe numa empresa, a não ser que você seja um especulador, né, que está dando resultado negativo, né? Então, nas organizações do terceiro setor, existe uma diferença que é a questão de superávit e déficit, né, que seria o lucro e o prejuízo. Então, o que manda a lei é, se nós tivermos superávit, nós temos que replicar nas nossas atividades, né? Então, uma das formas de replicar é construir uma reserva financeira, né? Nós temos como diretrizes, por exemplo, da nossa Igreja Católica, né, que é a nossa controladora, de fazer, sim, fundos de reserva, né? O que acontece? Hoje existe um paradigma muito grande. Como o Renan falou, né, a pessoa física vê lá 5 milhões de reais, né, nossa, eu não vou doar para essa instituição. Então, isso é um assunto delicado, acho que a gente tem que trabalhar isso, tem que quebrar isso, mas isso evidencia o bom resultado das nossas operações. Tá? Então, eu acredito que ninguém, né, investe numa empresa que está dando prejuízo. Então, se você está tendo superávit, você está gerenciando cada vez melhor os seus recursos, né? E o planejamento financeiro, para nós, no caso, acontece, a gente tem sempre uma perspectiva de 5 anos, né, e vai corrigindo conforme as alterações necessárias, né, ou algum fato conflitante, como a gente tem vivido, da nossa estratégia, e sempre se reúne, vai fazendo as alterações necessárias, né, decidindo os investimentos ou não ao longo desses 5 anos. E em relação a essa reserva, né, o que acontece? Por exemplo, muitas organizações elas dependem de recursos que estão atrelados a programas do governo, né? Porque a gente sabe que passa eleição, vem eleição, algumas coisas mudam, né? E aí ela tem um recurso que de repente já está, de certa forma, garantido ou esperado, né, dentro do orçamento, e aí, um belo dia, vai lá e resolve mudar, né? E aí aquele recurso não tem mais aquela entrada, só que as contas, elas estão vindo, né? Então, quando a organização não tem essa reserva financeira, ela não tem esse tempo de repensar o negócio, de repensar o modelo de captação, enfim. Então, a dica base, assim, de forma bem generalista, né, é ter pelo menos cerca de 6 meses de gastos fixos, né, reservados, né? Então, é como se deu uma pane geral, não estou mais recebendo recurso, eu tivesse 6 meses para ainda se virar. Para ainda se virar, né? E nesses 6 meses corre para recuperar os recursos, né? Para recuperar as receitas. Agora, se a empresa não tem nenhum mês, né? Então ela está sempre ali, aquele ditado de vendendo almoço para comprar a janta, né? Então sempre ali no limite, então qualquer imprevisto, o recurso foi-se embora. Você falou em relações com o governo, né? Muitas instituições, elas têm vários projetos em parceria ou convênios com o governo. E nesses convênios são pedidos uma série de documentações, entre elas as certidões de débitos, certidões de... quais são as principais, assim, que precisa ter esse controle e estarem sempre atualizadas? Então, para nós o principal documento é o SEBAS, né? Que é o Certificado de Entidade Beneficente, né? Nós estamos ligados ao Ministério da Assistência Social. Então, com isso, a gente garante, por exemplo, o recebimento de recursos públicos, né? Seja ele do governo estadual, municipal ou federal. Alguns têm suas particularidades, né? O município tem que estar cadastrado no Conselho Municipal, algumas depende de cada instância do governo. Isso garante para nós a questão de imunidade. Então, as organizações do terceiro setor, elas têm imunidade no âmbito de bens, como IPTU e IPVA, na questão de renda, né? Então a gente é imune ao imposto de renda, e nos serviços com relação ao ISS, né? Algumas organizações emitem notas fiscais, né, como nós, e são imunes do ISS. Mas realmente o que é primordial para nós é o SEBAS, né, que é a isenção da cota patronal. Então, hoje, nós temos essa isenção. Para nós, a gente não conseguiria sobreviver sem essa isenção, né? Seria um valor bem expressivo, né? E além do COFINS também, mas realmente para nós o que importa é a isenção da cota patronal. Legal, então com esses documentos em dia, vocês conseguem manter essas isenções e aí ter um alívio aí nas despesas. Para a gente terminar, a gente já está praticamente encerrando, eu queria que o Renan olhasse para as organizações que estão começando ou para aquelas que estão nos assistindo agora e pensando, nossa, mas como é complexo essa questão de gestão financeira, tem que pensar em tantas coisas, não sei nem por onde começar.
Que recomendação que você, como consultor, traria para uma organização assim? Primeiro, acho que é aquilo que eu falei no início, né? O princípio de todo centavo que entra, todo centavo que sai, precisa passar por um controle, né? Mesmo que no primeiro momento a pessoa nem saiba o que fazer com esse controle, pelo menos está lá, né? Dali um tempo ela entendeu, aprendeu, chamou alguém que entende, aquele registro existe, né? A pior coisa, por exemplo, para um consultor financeiro é o sujeito querer que eu analise a organização e aí eu chego lá, mas não tem controle, não tem um relatório, não tem nada, não tem em cima do que você analisar, né? Um segundo princípio financeiro, e as pessoas geralmente tendem a não gostar desse princípio, é no preparar-se para o pior, né? Então, na contabilidade chama-se de princípio do conservadorismo, né? Então, ser conservador em relação ao dinheiro, jamais gastar um dinheiro hoje, um dinheiro que ainda não veio, né? Um dinheiro futuro, então seja conservador, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e quando se trata de recursos, né? O recurso, quando você aplica um recurso, por exemplo, os juros que você ganha é baixo. Agora, quando você está devendo para o banco, e a gente já viu, né, situações de organizações que têm empréstimos e tudo mais, é um dinheiro muito caro, né? Então, prepare-se para que não haja nenhum problema e não precise ficar devendo para absolutamente ninguém. E um terceiro princípio financeiro tem uma frase na administração que diz que quem não mede não gerencia, e você não tem sucesso naquilo que você não gerencia. Então, a base da gestão financeira é o controle, né? Ter as informações para gerenciar. Também você ter lá uma planilha de Excel que só é alimentada e ninguém olha para esses números, ninguém faz nada com esses números, também não adianta, né? Você tem que entender esses números e tomar melhores decisões, tomar partido desses números e como otimizar, né? O que você falou é perfeito, fazer mais com menos, né? Independente de qual for a organização, até pessoalmente a gente tem que aprender, né? Sempre a fazer mais com menos. Muito legal. Agradeço aí aos dois, o Diogo, o Renan. Tenho certeza que todo mundo que nos assistiu já sai desse vídeo, sai dessa aula com um pouco mais de noção do que precisa fazer em relação à gestão financeira. Agora é com você. Termine o nosso curso de gestão financeira para as organizações do terceiro setor e aprenda um pouco mais sobre esse assunto. Até a próxima!